Sábado, 2 de janeiro de 2021, começando um novo ano no nosso Band Empresarial. E veja os destaques deste sábado. Nós vamos falar com Maurício Magalhães, um cara com larga experiência no mundo da agência de publicidade, trabalhou na Tudo e hoje está com a agência dele chamada Mundo Real. Vamos ver as novidades que ele traz desse mundo criativo. A propaganda é uma linguagem dentro de comunicação que é dentro do marketing, então é muito mais amplo. Eu acho que o protagonismo das empresas vão ser gerados a partir de liderança de marketing. Falaremos também com Cláudio Carvalho, presidente da Associação Baiana das Agências de Publicidade, Seção Bahia, e ele vai trazer um cenário do que foi esse mercado publicitário, tanto no ano de 2020 e o que nos espera neste ano de 2021. Nós usamos assim a criatividade, não só nas nossas propostas para nossos clientes, mas também nessa reinvenção assim de operação neste ano. Eu sou Azevedo Filho e o Band Empresarial está começando agora. Fique com a gente. Band Empresarial, e a gente aqui tendo o prazer, sabe aquelas coisinhas gostosas que a gente tem quando faz o Band Empresarial? É ter o prazer de convidar e entrevistar algumas pessoas que a gente tem como ícone, como amigo e grande amigo do mundo empresarial. Quem está aqui com a gente, Maurício Magalhães. Opa! Prazer estar com você aqui, Maurício. Prazer todo meu de volta a casa, tá te reencontrando. Puta, muito feliz, né? E que ano, hein? Ufa! Ufa! Passado, agora vamos embora pra frente. Exatamente, estamos aqui iniciando o nosso 2021. E me fala aí, novas mudanças. A última vez que eu te vi era agência tudo, uma confusão, corre para um lado, corre para o outro, e hoje a Mundo Real e que você está presidindo aí. Me fala um pouquinho do que é. Cara, depois a gente vendeu para os americanos a nossa agência e a gente abriu uma consultoria chamada Mundo Real. É um marketing estratégico. O grande desafio nosso, assim, eu acho que me incomoda um pouco essa indústria do futuro. É muito futurismo, um monte de gente que ganha dinheiro, parece papagaio em repetição, né? Ah, futuro. Cara, assim, ok. Então, assim, o futuro é desafiador, mas começa hoje, né? Como é que você decodifica esse presente? Às vezes, soluções apontadas em outro lugar não são as mesmas soluções. Nós temos um Brasil de muitos Brasis. Eu acho verdade. que já começa e um Brasil por fazer. Então, eu acho que o foco dessa consultoria é uma consultoria assim, para decodificar esse presente a caminho do futuro. Eu acho que é isso que a gente está falando, cara. Mas a gente está falando da Mundo Real, ela fica onde, Maurício? Ela está mais focada lá em São Paulo ou você está fazendo, já que ela vive esse mundo digital, que ele está em tudo quanto é canto? Cara, eu estou no mundo digital que está em tudo quanto é canto. A gente já teve clientes em Pernambuco, no Rio, São Paulo, Bahia. A gente tem um escritório em São Paulo, mas na prática, com a pandemia, a gente exerceu esse mundo digital e hoje gerou facilidades enormes. Eu tenho uma sócia chamada Ana Queiroz Ramos, que é daqui da Bahia, Nossa, que é uma das melhores profissionais de marketing desse país. Então, a gente tem trabalhado para muita gente país afora, cara. E tem sido uma experiência gratificante, empresa de tecnologia, do mercado financeiro, empresa de cobrança, empresa do mundo da área de educação. Então, a gente sente de que, cara, assim, falta marketing para as empresas, né? Eu acho que essa é uma oportunidade. E marketing é uma coisa muito mais ampla, né, Maurício? Porque a gente fala muito mais, fica o pessoal muito focado na propaganda, naquela coisa assim. Eu acho excelente, isso... cara. Ó, Cláudio vai estar nesse programa, e assim, mas eu acho que o marketing, cara, assim, a gente olha assim, só para elucidar, é muito confundido, mas se tivesse um termo brasileiro para falar de marketing, era mercadando, né? Então não teria o mesmo charme, né? E marketing, você tem todos assim, os 4 P's, preço, produto, promoção, ponto de vista e tal. E a propaganda é uma linguagem dentro de comunicação que é dentro do marketing. Então é muito mais amplo. Eu acho que o protagonismo das empresas vão ser gerados a partir de liderança de marketing, com uma visão muito mais sofisticada, porque você vai ter uma visão de oportunidade. Eu tenho uma crítica muito que o mundo ficou muito financista, meu grupo mesmo que eu trabalhei, então você vê esses grupos muito na busca do EBITDA pelo EBITDA, reduz o ano em 4 quartos, em 4 trimestres, e fica a neurose do trimestre, então você não pode fazer nada aqui que responda a 2 anos, porque tem a ditadura do acionista. Eu acho que esse mundo não vai para frente. Eu acho que o mundo da inventividade, da criatividade, dos modelos de negócio está muito atrelado ao marketing, tenho essa convicção plena. Eu acho que o marketing voltará a protagonizar as lideranças das grandes empresas. E essas transformações que acontecem de maneira muito mais ágeis. E aí eu acho que está o grande desafio dessas empresas
que você deve estar dando consultoria nessas grandes transformações. E aí, dá para se pensar, como a gente fala aí, 3 anos, 4 anos para frente? Ou a gente tem que pensar nisso muito mais pontual, muito mais tempestivo no momento do agora? Não, eu acho que todos os dias você tem que acordar pensando 3, 4 anos na frente. É um referencial maravilhoso, porque aí você se modula. E tem uma coisa que eu queria aqui, esse programa é muito bom, porque primeiro é uma conversa muito boa, inteligente, e assim, um conceito de inovação. Me incomoda, parece que descobriu-se uma palavra nova. Quando eu me lembro de Gutenberg com a imprensa, como eu me lembro as caravelas, foram uma espécie de Facebook. Gutenberg foi uma espécie de internet, né? O satélite na década de 50 do século passado foi uma espécie de Instagram. Os Beatles foram uma espécie de youtubers. É verdade. Então, tudo isso a humanidade sempre rompeu a fronteira. O que mudou agora não é inovação, é a rotação. Inovações rápidas numa rotação muito célere que geram grandes revoluções. Então, no fundo, o que ninguém está entendendo, que na minha opinião, que deveria ser a preocupação de todo empresário, o que mudou foi a velocidade. Eu acho que você tem que se adaptar ao conceito, e velocidade não pode ser confundido com pressa. Sim. Pressa é raso. Você tem que ser veloz com profundidade. O marketing tem que trabalhar com o conceito de velocidade, com fundamentos, pensando sempre 3, 4 anos na frente, mesmo sobrevivendo naquele ano ou naquele mês. Então, a equação muda, e o grande elemento da comunicação, o grande elemento da equação que muda é o X da velocidade. E aí, Maurício, você está colocando um ponto que me provoca. Eu estou falando rápido demais? Ao contrário, vamos falar rápido, porque a gente tem muito o que falar aqui, Bora, então tem que toca falar pra nesse frente. pique mesmo. É. E me diga o seguinte, aí você fala aí na questão da criatividade, 3, 4 anos à frente, transformação, mas o que a gente percebe também é que, como você disse, a questão financista. Então, hoje em dia, a gente olha financeiro, e o que a gente diz é o seguinte, como encaixar a criatividade, que demanda alguma coisa meio que, digamos assim, no mundo meio que ambíguo ou utópico daquela coisa, e como encaixar isso dentro de um financista, das empresas financistas? Como você consegue lidar com isso? Eu vou traduzir esse exemplo, esse programa é muito bom porque a gente está aqui na Bahia. A Bahia joga fora todo dia o que ela tem de melhor. Me perguntaram assim, a Bahia deve ser capital mundial da indústria criativa, mas da indústria criativa. Aqui a gente se lembra do criativo e não se lembra da indústria. Tem que vir acompanhada de processos, metrificação, é criatividade a serviço da transformação. Olha, há muito tempo atrás, seu Manuel Joaquim de Carvalho, seu Nelito Carvalho, que foi meu chefe aqui, já faleceu ele, da uma empresa maravilhosa aqui, são amigos da família Carvalho aqui, ele me disse uma coisa que eu tinha 20 anos, eu tenho 60, Azevedo, que ele falou assim, o conceito de inteligência. O conceito de inteligência é conhecimento mais criatividade. Não adianta você ter só conhecimento em si próprio ou você ter criatividade sem conhecimento porque você vira um babaca de trocadilho. Mas quando você tem criatividade com conhecimento que você combina, são soluções únicas para problemas. Isso é inteligência. Ou seja, a criatividade tem que ser uma criatividade aplicada em soluções, em modelos, em inovação, em ideias. Então, esse é o ponto de partida para você. Então, isso, claro, o financeiro tem que seguir e dialogar. Mas a criatividade ela é soberana no ponto de vista de transformação. E aí você vê de vez em quando um financeiro com 10 pessoas, e aí no setor de criatividade não tem ninguém. Várias empresas lidam com isso. Como fazer essa disrupção? Essa disrupção ela vai vir por sobrevivência ou por consciência. Então, assim, eu acho que você vai fazer escolha como empresário. Então, assim, eu acho que os processos, a tecnologia, ele permite a você ter menos controles ou controles eficazes, com os índices que são necessários. E carregue a tinta em gente, os jovens agora, e tem uma geração aqui de Salvador e da Bahia maravilhosa, eu tenho mapeado isso, e eu acho jovens que solucionam problemas, jovens que trabalham, então vamos fortalecer isso, a gente não pode perder mais jovens para São Paulo. Era uma evasão louca, a gente exportava. Eu continuo achando que ainda existe, viu, Maurício? Ou seja, um forte talento, você foi novo para lá, queira ou não queira, mas eu acho que continua. A gente vê nos jovens que a gente está falando agora do mundo financeiro e todo mundo fala, trabalhar com isso tem que ir para XP, você tem que ir para lá, em São Paulo. Isso, de alguma forma, eu acho que é um modelo que o bando empresarial quer combater. Aqui tem muita gente boa e aqui se faz negócio com baianos também. Veja aqui um exemplo. Então, são baianos que estão aqui que podem fazer negócios também aqui com a gente mesmo, porque tem gente bastante capaz. Tem coisas muito legais acontecendo aqui. Eu vejo aqui na Bahia o grupo, o Made in Bahia. Do Carlos Falcão, que já teve aqui no nosso Carlos banho Falcão, empresarial. que é admirável, bons negócios do Renatinho Torinho. Isso. Mas eu vejo melhor, eu vejo assim a Sanar, que é uma empresa de jovens baianos que teve um aporte de dinheiro alto. Eu vejo lá o Hub,
de tecnologia. Eu vejo agora que vai ter ali na DOCA 1 um centro de indústria criativa. Então tem um movimento novo. Então eu acho que a gente tem que lutar. Eu diria assim, prefeito, o novo, nosso querido amigo Bruno Reis, eu acho que o prefeito Assemineto ele fez uma coisa muito boa. Ele criou um hardware novo. A cidade está preparada para rodar novos software. Então a gente precisa de negócios, esquadrinhar essa cidade, qual é a vocação da Liberdade do Curuzu, da Ribeira, da Barra, no setor produtivo, aproveitar, incentivar jovens, facilitar o empreendedorismo. A prefeitura tem... prefeito, facilitar que as pessoas montem negócios rápidos e fechem negócios rápidos. Isso vai ser uma máquina de fazer a roda rodar. Maurício, e você já está tocando num ponto que a gente vai revelar aqui, a gente vai ter um quadrozinho chamado Jovem Empreendedor. Show. E a gente trouxe aqui a Junior Achievement também, na pessoa de César Almeida, que é o presidente, que a gente vem fazendo um trabalho muito interessante também, no propósito, eu sou conselheiro de lá, de trazer esse jovem para o empreendedorismo. E aí é que eu venho, mas aí o Brasil vive uma alavanca gigantesca, né? Na verdade, o mundo todo, mas o Brasil vivendo sempre nos seus problemas que a gente tem, sabe? O que é que se faz para inovar tendo que apagar tanto incêndio? Eu acho que no berço a gente já nasceu apagando incêndio. Eu me lembro aqui, a gente no país com inflação, a gente viveu o país, eu pelo menos da ditadura, a gente viveu a crise de 2008, a gente assim, a cada crise a gente tem o mesmo conflito, a gente vai, isso vai nada, a gente sai fortalecido. Assim, veja, a pandemia, não é que ela acabou, ela agora está voltando mais forte, mas você vê aqui uma disposição esse ano, mesmo um ano duro, as pessoas remando, a solidariedade prevaleceu, houve muita coisa positiva. Eu acho que a gente precisa cultuar essas coisas positivas e se proteger das negativas. Eu acho que a gente tem uma inventividade que ninguém tem, a gente tem um sentimento de improvisação positiva que ninguém tem. Então eu acho que as soluções virão mais rápidas. O que a gente precisa ter, Azevedo, é um ambiente propício para que isso se transforme muito rápido. E aí não adianta ser só o privado, tem que haver também a parceria com o público, que isso tem acontecido muito alavancado também, não só pela prefeitura, mas principalmente pelo governo do estado, através das PPPs que estão sendo montadas, e aí a gente vai fazer um programa específico sobre isso. Mas, no voltado a isso, o que é que você, Maurício, pode imaginar que nos espera, do ponto de vista da Bahia, você como baiano, para esses próximos anos? Em cima disso tudo, se vê também um trabalho muito forte em cima da cultura e do turismo que foi feito, começou com Tinoco, passou para Barroso. Então, está sendo feito um trabalho muito interessante também, Casa do Carnaval, Casa Jorge Amado. Então, esse pertencer da nossa Bahia, você vê como sendo um caminho para a gente ter novos caminhos positivos? Eu vejo o principal caminho, Azevedo, do que você está dizendo aí. E vou dizer mais, olha, minha mulher outro dia me disse uma coisa, ela é paulistana, sensacional, ela falou assim, Maurício, você já notou a Bahia? Ela fez, olha, vou ter cuidado em dizer isso. Não é que a Bahia não precise, mas a Bahia precisa mais de pensamento do que de dinheiro. E o que a gente tem é pensamento canalizado, a gente precisa de soluções. Então, assim, eu vou contar um caso rápido aqui, que eu vi, assim, uma vez eu vi o pai Duda Mendonça contando uma história que o pai dele era um pintor chamado Mendonça Filho, né? E ele disse que o pai dele foi ser pintor na França e voltou e teve ele mais velho, então ele foi quase um pai-avô. E ele dizia assim, meu filho, para Duda, né? Na França o caldinho de sururu chama-se consumé. Só que o consumé é 10 vezes mais caro do que o caldinho de sururu e o nosso caldinho é melhor. Ou seja, é preço e valor. A gente precisa dar valor às nossas coisas. Olha, eu trouxe na minha história aqui, eu teria um programa só para contar isso, mas eu vou contar um caso assim, que eu trouxe a embaixadora da África do Sul para conhecer a Bahia. Essa mulher era formada em Oxford, na Inglaterra, foi eleita por Mandela para vir para o Brasil em 2006, do governo. Ela encontrou aqui na Bahia, meu Deus, ela olhava aquilo, ela não tinha visto nada igual. Mas a gente precisa entender que isso vale dinheiro. A gente dá de graça o que precisa ser monetizado para distribuir. A distribuição vem pela geração de renda, pelo emprego, pelo empreendedorismo. A principal ciência social do mundo é a economia. Não é sociologia, não é antropologia, vão me matar, mas assim, a economia. Porque no fundo as pessoas querem ser conectadas e gerar renda. Os pais de família querem emprego, o jovem quer empreender, quer ter sucesso. Então aqui a gente tem que depender menos de governo, menos de verbas públicas, menos, porque a gente fica no modelo perverso. Quando a gente desenvolve uma economia pulsante e próspera, e nós temos todos os requisitos para isso, cada vez mais as pessoas vão avançar e nós temos que aprender a empreender e não aprender a pedir para ser empreendedor. Exatamente. Maurício,
Meu muito obrigado. Tá vendo aí, gente? É com pessoas assim, com palavras positivas, mas com proposição, ou seja, buscando soluções para esses problemas que a gente vai enfrentar. Mas a gente tem criatividade, a gente tem nossa raça e com certeza a gente vai conseguir saber disso. Obrigado de mais uma vez por esse programa fantástico que você fez aqui no nosso Band Empresarial. Ó, te reencontrar, você é um empresário super bem sucedido, agora como homem de comunicação também é muito bom. Eu queria desejar a todos um feliz 2021. Vamos arregaçar essas mangas, vamos pra cima, vamos trabalhar, vamos lutar, vamos reclamar também. Eu queria aproveitar, desejar aqui para o prefeito Bruno Reis, assim, uma boa gestão, acho que a gente tem que seguir. Só terminando aqui, eu fiz um estudo uma vez que tem cidades bipolares, né? Rio e Salvador são cidades bipolares, ela vai do apogeu ao ostracismo. Nova York e São Paulo, elas vão mais aqui. A gente não pode mais deixar que isso aconteça em Salvador. E quem tem que ocupar isso somos nós empresários, nós população, e nós juntos vamos fazer dessa cidade uma das melhores cidades para se morar do mundo em muito poucos anos. Cara, muito obrigado e bom 2021. Já já a gente volta, fique aí, porque a gente vai voltar com uma entrevista fantástica também com Cláudio Carvalho. Fique com a gente.